Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Aqui estamos nós mais uma vez, mais uma semana se passou e mais uma semana estamos aqui. Estamos aqui juntos, unidos, de coração aberto, cheio de amor para o nosso estudo da noite. E é com muita alegria que a gente está aqui recebendo os irmãos, as irmãs. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. E aí a gente vai esperando mais uns instantes para poder iniciarmos a nossa leitura da noite. Tá sem som? Deixa eu tirar o fone. Boa noite, Martiele. Silvia, vê se você tem som agora. Semana passada, boa noite. A semana passada eu estava sem o fone e aí eu tive que colocar. Hoje eu já entrei com ele e já estão reclamando do som. Agora tá ouvindo? Ótimo. Então vamos tirar o fone. É um caso sério essa história de fone. Mas tudo bem. Ah, sim, tá cumprimentando a Martiele. Muito boa noite, então. Então, nós já vamos iniciar o nosso encontro desta noite, fazendo uma leitura do Evangelho de Chico Xavier. Nós optamos para este Evangelho e deixamos para fazer a nossa oração, a nossa vibração no final de nosso encontro. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então, nesta noite, ler o item 129, que é deste livro, onde o Chico Xavier foi entrevistado pelo Carlos Bacelli, e aqui ele coloca todas as informações, todos os pensamentos que Chico Xavier fala sobre vários temas. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos ler aqui. Tudo quanto pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos de somar esforços, criando, digamos, uma energia dinâmica que se anteponha às forças do mal. Se o pessimismo se acumula, termina por contaminar a atmosfera psíquica do planeta, pesando sobre as mentes que nos governam. É indispensável que o bem se propague. Ninguém tem o direito de se omitir. Cultivar uma flor, zelar por uma fonte de água cristalina, não poluir, estampar um sorriso na face, proferir palavras de esperança, tudo isso pode parecer insignificante, mas não o é. Uma atitude positiva desencadeia outras. O amor contagia. Pior do que o mal, que a invigilância de muitos concretiza, é o comodismo daqueles que cruzam os braços por desacreditarem no bem. Olha só que mensagem linda que nos chega através de Chico Xavier. E ele aqui nos diz, né, que ninguém tem o direito de se omitir para fazer o bem. E aí, então, estamos nós tendo a oportunidade de aprender e de fazer o bem aos nossos próximos. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu dar uma mexidinha aqui para ver se eu consigo colocar
aqui a nossa lista da noite. Ah, sim, agora sim. Isso é bom. Então, meus irmãos, como eu digo, toda semana nós vamos ler mais um capítulo, mais uma reflexão deste livro de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Então, já tem várias edições, várias capas que são diferentes, e tem algumas palavras que eu percebi que quando a gente pega no Google, né, a gente pede lá o livro e tudo mais, tem algumas palavras que são diferentes das que estão aqui, mas não muda de forma alguma a maneira de que aqui está. Obrigado, Débora, está nos mandando flores, muito obrigada. Então, hoje vai ser a lição de número 13, o revolucionário sincero. E nós já vamos iniciar, tem muita gente chegando ainda, mas a gente vai começando para que a gente tenha tempo de fazer os comentários. Então, no curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades da revolução em Jerusalém. Quando o Senhor comentou muito calmo: sabemos todos que estas passagens são todas do Evangelho no lar, na casa de Pedro, Simão Pedro, e que Jesus estava presente e comentava com todos os seus discípulos. Então Jesus diz: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. E o profeta não acreditou de início nas denúncias populares que eram feitas, mas a multidão insistia que o rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos, ou seja, os seus submissos, em todas as direções, e clamava-se grosseiramente. Foi assim, então, que o condutor de boa fé se inflamou, igualmente àqueles que diziam a ele. Então ele aceitou a ideia de uma revolução, por único remédio natural, e por isso articulou-se em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Mas na véspera do cometimento, ele se racionou muito e ficou pensando: devo ou não devo? Então, na véspera do cometimento, contudo, como possuía segurança, confiante em Deus, subiu ao topo de um monte. E lá ele rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. Pois essa união, essa conversa foi apenas entre ele e este anjo que veio fazer uma confabulação de espírito a espírito, sem ninguém por ali. Então, na frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia da oitiva, ou seja, das informações que ouviu dizer, e suplicando aprovação celeste ao plano da revolta
renovadora. Cirlei, boa noite, seja bem-vinda. Cirlene, seja bem-vinda. Então o mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu. Após essa confabulação. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição. Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos. Lá em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhes destruirás o trono com o nosso apoio. E o chefe honesto aceitou então a proposta, cumpriu a determinação. Então aqui nós vamos dar uma pausa e vamos dar uma refletida sobre o que estava acontecendo nesta situação onde Jesus responde a Judas, mas também aos discípulos que estavam participando desta noite do Evangelho. Então, houve-se um tumulto de que o povo, dizia que este chefe era muito ostensivo. Ele era duro de coração, era um mau senhor, perseguia as pessoas, mas tudo isso eles estavam unidos para fazer uma rebelião. Mas antes consultaram então este profeta, que de início não acreditou, mas o povo tanto insistia que no fim ele disse: vou fazer com vocês esta situação. Mas ao mesmo tempo, ele raciocinou. Ele raciocinou e pensou: eu não posso fazer desta forma. Olha o que estes dizeres quer fazer nos refletir. Wilton, boa noite, seja bem-vindo. Então a gente ouve algumas conversas, ouve coisas que nós não presenciamos, não sabemos realmente de onde vêm essas informações e não conhecemos a pessoa de que estão sendo colocada nesta situação. Então nós precisamos, em primeiro lugar, saber da veracidade desta situação. Então foi o que ele fez. Mas ao invés dele perguntar para esses irmãos e que estavam ali confabulando com ele sobre aquilo que eles diziam, obviamente iriam dizer aquilo que ele já tinha ouvido. Então ele foi, com muita fé, até o monte, até o topo de um monte, e lá ele rogou a assistência de um anjo, pedindo que o orientasse. O que acontece conosco quando estamos com uma situação semelhante? Nós não podemos resolver apenas porque alguém disse, alguém comentou, alguém nos falou. Então, sem que a gente tenha certeza daquilo que está realmente acontecendo, nós precisamos orar para o nosso anjo guardião. E com ele nós poderemos chegar a uma conclusão. Pode ser que nós não vamos ter certeza de que este anjo esteve conosco durante o sonho, durante o sono. Porque neste caso aqui, ele foi até o monte e foi conversado, como aqui é citado, de espírito para espírito. Então foi como se tivesse havido um desdobramento. E aí então ele recebeu esta notícia, que ele sim iria ser aprovado, mas antes ele teria que conviver com este rei durante 100 dias.
Então, é assim mais ou menos que acontece. Às vezes nós julgamos alguma situação e nós ficamos ali falando, determinando alguma coisa, nós nos empolgamos, nós ficamos irados porque nós tomamos as dores do outro, mas como a gente sempre diz, toda moeda tem duas faces. E além dessas duas faces, ainda existe uma outra, que é aquela que nós vamos julgar. E nós não temos esse direito de julgar, porque foi nos dado a consciência, foi nos dado o livre-arbítrio, mas não foi nos dado o direito de julgar. Cada um tem que julgar de acordo com a sua consciência. Mas então, o que acontece? Ele aceitou este desafio por esse tempo indeterminado, por esse tempo determinado, quer dizer. 100 dias ele iria conviver juntamente com este senhor lá na casa real. Então vamos ver o que acontece. O que acontece conosco quando de repente nós julgamos alguém, mas não conhecemos como é a vida desta pessoa. Às vezes achamos que ela é tão feliz ou que ela é tão infeliz, mas nós não sabemos realmente o que é que acontece com o outro. Então aqui, nós vamos continuar lendo mais um pedacinho. Simples e sincero, esse irmão então dirigiu-se à casa real, onde ele sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. Muito tranquilo, lá ele se adentrou. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, ele reparou que ele nunca tinha ficado à disposição do tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Ele dava todo o seu tempo trabalhando e servindo. Aí ele começou a perceber que o monarca levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. E na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da própria saúde física, em vista dos banquetes e das cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súbitos, bajuladores e ingratos. Até aí nós vamos ver como era a vida desta criatura. Era uma vida atarefadíssima e ele não dispunha do próprio tempo para nada. Ele não tinha oportunidade de conviver com a esposa, não tinha um momento de privação para ficar com os seus filhos. Ele era compelido o tempo todo a ouvir as mentiras da boca de súditos, bajuladores e ingratos. Olha só que vida! E aí nós às vezes não sabemos o que acontece com uma pessoa que se encontra numa posição uma posição mais elevada ou mesmo uma posição qualquer, que qualquer irmão tenha, para que a gente possa julgá-lo. E continuando, ele nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. Olha a situação em que se encontrava esse nosso irmão. E os seus
seus súditos faziam com que ele tivesse uma vida extremamente difícil. Mas o povo que via ele como um coração duro, via ele como um homem que perseguia, usurpava, flagelava os seus vassalos, os seus subalternos. Então, era assim que ele era julgado. Por isso, queriam fazer um movimento, como tantos que a gente vê em nossa vida diária. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Muitas vezes nós vemos irmãos que se unem na mesma profissão, da mesma profissão, para fazer esse tipo de greve, de decisões, de bater panela, como a gente já ouviu, fazendo manifestações que muitas vezes não levam a nada. Só vai revoltando, só vai fazendo com que algumas pessoas se prejudicam por isso. Algumas pessoas muitas vezes deixam de receber remédios, deixam de receber salários, deixam de receber o seu mantimento, enfim, para poder se alimentar. Muitos produtos não chegam até a sua origem por conta desses movimentos, por conta dessas greves. E aqui Jesus já falava sobre isso, contando-nos o que acontecia naquela época. E hoje não é nada diferente. Quantos e quantas greves nós vemos. É claro que eu não estou aqui para julgar ninguém. Nenhum de nós estamos aqui para julgar. Nós estamos apenas comentando o que é que realmente acontece diante dessas situações. O caminhoneiro precisa de uma condição? Claro, precisa sim. O trabalhador braçal precisa? Precisa sim. Todo mundo precisa. Todos os trabalhadores precisam de uma condição para o trabalho. Não é isso que está em julgamento. O que nós estamos querendo dizer aqui é quando nós dizemos, como é narrado aqui pelo nosso Mestre Jesus, que sem conhecer o que acontece realmente com o outro, nós queremos fazer esta situação aqui, bater panela, fazer greve e toda essa coiseira, né? Eu particularmente sou contra, deu para perceber? Porque na minha profissão, hoje eu já sou aposentada, mas na minha profissão eu nunca concordei, porque eu sou da área da saúde. Então eu não achava justo que, se eu estava ganhando pouco, fizesse, no caso, uma greve para que recebêssemos um salário melhor, que nos desse mais oportunidade de descanso, de férias, de folgas e tudo mais. Eu nunca concordei. Não concordei porque atrás de tudo isso existiam seres humanos que não tinham nada a ver com isso. Então nós estamos aqui julgando, não. Nós estamos aqui comentando uma passagem onde Jesus nos mostra e nos alerta sobre esta situação. Então vamos continuar mais um pouquinho depois desse desabafo, não é? Então vamos lá. Então o orientador da massa popular, que era aquele que estava se reunindo com aqueles seus irmãos para fazer todo esse movimento, então esse orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus,
por intermédio da prece comum. Nem para a oração ele tinha tempo, pois ele vivia o tempo todo sendo escravizado por aquela situação. Então findou-se o prazo estabelecido, e o profeta, então, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. Então, durante a prece em que ele fez, notando que o anjo lhe apareceria no curso das orações, ele implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Depois de conhecer, de saber a história e a vida do outro, muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Então, muitas vezes nós estamos ao lado de alguém e, de repente, esta pessoa muito triste chega e nos conta o que realmente acontece com ela. E aí nós então ficamos com o coração partido e vamos orar por ela pedindo misericórdia, como ele fez a este nosso irmão. É interessante que durante esta leitura, esta situação, eu me lembrei de uma narrativa onde um senhor, todos os dias, todas as manhãs, ia visitar a sua esposa, que se encontrava numa casa de repouso. Mas esta manhã ele feriu a mão, de tal forma que houve um corte meio profundo, e ele teve que passar no pronto-socorro para poder dar uns pontos, suturar, enfim, aquele ferimento. E aí ele viu que estava demorando um pouco. E aí ele, todo apavorado, disse: e esse médico não vai chegar? Essa pessoa não vai chegar logo para me dar os pontos? E aí o enfermeiro disse: calma, o médico já está chegando. Isso, o médico chega e começa a limpar, dar a anestesia, e começa a pegar a agulha de sutura e vai naquela tranquilidade. Ele diz: ô doutor, por favor, vá rápido, eu tenho pressa. Ele falou: nossa, o senhor tem pressa? Mas nessas alturas dos acontecimentos, o senhor já é aposentado, já é idoso, quem está te esperando é sua esposa? Ele falou: exatamente, minha esposa está me esperando. Ele disse: ela está na sala de espera? Não, ela está numa casa de repouso. Sabe por quê? A minha esposa tem Alzheimer. Então, eu vou lá todas as manhãs e fico com ela algumas horas para que ela sinta a minha presença. Aí o médico diz: mas se ela tem Alzheimer, ela não sabe que o senhor vai até lá. Por que é que vai então? Ele falou: porque na verdade ela não sabe, mas eu sei. Então é a consciência de cada um que vale numa situação desta. Então, antes da gente julgar alguém por alguma situação que possa estar passando, nós temos que primeiro conhecer realmente o que é que se passa na vida de cada um. Isso se nos é permitido saber, não é? Porque existem muitas situações em que não nos é permitido, ou porque a pessoa não tem o desejo de dizer, quer guardar, enfim, essa situação. Mas para nós é sempre muito importante que nós saibamos realmente o que acontece com o outro irmão. Maria Alice, boa noite, seja bem-vinda. Então aqui vamos seguir mais um pouquinho. Notando então que o anjo, lhe implorou, dentro das suas orações conseguiu lhe dar
esta atenção, então ele implora misericórdia para o rei, que ele estava sinceramente compadecido. Em seguida, ele congregou ao povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado de todo o reino e que, ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Árida, boa noite, seja bem-vinda. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda também. Então, olha só que situação bonita para a gente poder refletir. Então, ele que estava todo revoltado com as ideias de que foi passada a ele pelo povo, ele chama novamente esses irmãos e ele congrega a esse povo e ele notifica a todos esses seus companheiros que o soberano rei era o homem mais torturado em todo o reino e que, ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país. Ao invés da revolta, ao invés desta situação, era muito mais importante que eles passassem a entender o objetivo deste monarca. E para que todos pudessem cumprir sem desastres a elevada missão de que foram investidos. Ou seja, ao invés de fazer toda aquela rebeldia, ter, ao contrário, a compreensão e o serviço. Então, muitas vezes, nós, ao invés de nós fazermos todo aquele movimento, como eu já citei várias vezes, vou repetir, como ficar batendo panelas, nós então precisamos ter a consciência e fazer o nosso trabalho para que, pela corrente do bem, a gente consiga, aos poucos, ir contaminando e contagiando os nossos irmãos. Então, continuando mais um pouquinho aqui, já no finalzinho, Judas, então, ficou desapontado. Parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro ou a tirania do governo, quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, para a desobediência, nem tempo para a insubmissão. Então Jesus fecha aqui o que Judas ia dizer, porque ele não entendeu, talvez, o que o verdadeiro Cristo quis nos passar. Então Jesus, para fechar, ele diz que a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam levar com violência para o outro as tiranias do governo, porque cada qual de nós, servidor, tem que entender o dever que cabe a cada um de nós. Então, quando não há disposição para a desobediência, também não há tempo para a insubmissão. E aí, falando sobre essas últimas palavras do próprio Cristo, eu volto
a ler um trecho deste Evangelho. Foi onde nós começamos a leitura desta noite. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Então, para aqueles que chegaram depois, eu vou ler o que nós lemos aqui no Evangelho de Chico. Como eu digo toda semana, é escolhido ao acaso, mas o acaso não existe. Então, tudo que ele diz aqui diz respeito a esse item. Tudo quanto puderdes fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos de somar esforços, criando, digamos, uma energia dinâmica que se anteponha às forças do mal. Se o pessimismo se acumula, termina por contaminar a atmosfera psíquica do planeta, pesando sobre as mentes que nos governam. Olha como tudo tem a ver com aquilo que nós falamos hoje. Contamina a psicosfera, aqui ele diz atmosfera psíquica do planeta. Então, quando nós não conseguimos trabalhar no bem, deixamos de fazê-lo, que aqui ele diz, não devemos adiar, uma energia dinâmica se anteponha às forças do mal e o pessimismo se acumula, formando na nossa palavra espírita, uma psicosfera que fica ali no planeta, contaminando. E aqui ele diz, pesando sobre as mentes que nos governam. É indispensável que o bem se propague. Ninguém tem o direito de se omitir. Foi o que aconteceu com esse irmão. Ele poderia, por tudo aquilo que foi dito a ele poderia ter simplesmente ouvido, feito toda essa rebelião, como está no texto, e não se ater a conversar, a pedir o apoio desse anjo guardião. Então, ninguém tem o direito de se omitir. Cultivar uma flor, zelar por uma fonte de água cristalina, não poluir, estampar um sorriso na face, proferir palavras de esperança, tudo isso pode parecer insignificante, mas não é. Olha só, quando a gente faz o bem, a gente consegue passar para o outro. Se você consegue não poluir o ambiente, se você consegue cultivar uma flor, se você zela por uma fonte de água cristalina, aonde não contamina nada para os nossos irmãos, tudo isso pode parecer insignificante, mas não é, como diz aqui o Chico. Então, uma atitude positiva desencadeia outras. Foi exatamente o que o Cristo disse aqui para Judas. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a desobediência e nem tempo para a insubmissão. Porque tudo aquilo que acontece, nós vamos conseguindo passar de um para o outro. É a corrente do bem. É assim que nós temos que deixar que o outro se espelhe em nós. Então aqui, o amor contagia. Pior do que o mal que a invigilância de muitos concretiza é o comodismo daqueles que cruzam os braços por desacreditarem no bem. Quantos de nossos irmãos dizem assim? Hoje em dia só vemos o mal. Hoje em dia só vemos pessoas que não fazem o bem. Sim, nós podemos entender, mas não é assim, na verdade. Porque eu comentei ontem, em uma palestra que eu fiz,
que enquanto eu esperava o instante para eu ir, aqui em casa, eu liguei a TV para me dar aqueles 15 minutos até eu poder sair para não chegar tão cedo onde era o meu destino. E aí liguei a TV e aqui, nem todos moram em Araraquara, mas aqui em Araraquara a gente assiste a EPTV local e da região aqui. E assim que iniciaram as notícias, foi assim, um atrás do outro, era só lamentação, era só tristeza, era só fatos que realmente nos chocam. Nós não precisamos fugir de toda essa situação. Sabemos que acontece sim, mas aonde eu quero chegar é que não existe nenhuma notícia agradável, bonita, que nos traga o bem. Porque nós não precisamos ficar o tempo todo ouvindo essas tragédias que acontecem, porque uma vez só basta, mas eles ficam mostrando, repetindo, trazendo as pessoas, humilhando às vezes até. E aí é uma situação que nos choca, porque coisas ruins, elas ficam muito tempo sendo divulgadas e as coisas boas passa-se apenas um flash. Então, meus irmãos, é nesse ponto que eu quero chegar. Nós precisamos estar atualizados? Sim, precisamos com toda certeza, mas não é necessário que nós estejamos o tempo todo ligados nessa situação. Então, Cláudia, seja bem-vinda, boa noite. Alá, beijos no Everton e na Mari. Também mando beijos para o Everton, o nome deles está aqui na nossa lista, viu? Na nossa tela para vibração e energização. Então, meus irmãos, o que é que Jesus quer nos dizer com tudo isso? Quando Judas aqui fica desapontado em que ele queria dizer alguma coisa, como diz aqui, alguma ponderação irreverente, nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Nós precisamos lembrar de que realmente a situação não está fácil? Não está. Tem muita gente com problemas sérios? Sim, tem. Mas e as pessoas de bem? Nesta pandemia, que muitos dizem que foi muito ruim, muitas tragédias, muitos desencarnaram, muitos ficaram com sequelas, tudo isso, sim, chegaram até nós. Mas quantas pessoas se mobilizaram, colocaram os seus corações em doações? Quantas pessoas todos os meses davam cestas básicas para as famílias que perderam o emprego? Muitas famílias que ficaram desamparadas. Existem corações bons, corações que podem doar o bem e fazer o bem para os outros. Nós vimos um movimento maravilhoso e essa oportunidade de não tínhamos antes. Muitas vezes nós estamos aqui com 2 irmãos, com 10, com 20, com 40, com 50 ou com um apenas. Mas nós estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos, de alguma forma, tentando passar o pouco de conhecimento que temos, estudando junto com vocês, para que a gente possa passar para muitos irmãos que não têm condição de sair do seu leito, muitos irmãos que não têm condição de locomoção para chegar até um centro espírita e ouvir tantas lives, assistir tantas palestras e ter essa oportunidade. Que nós encontramos com várias pessoas, com muitas, inclusive, que dizem que estão
assistindo palestras de pessoas que elas não conheciam, que moram em outro estado, que moram até em outro país, né? Como é o caso da nossa irmã, da Débora. Débora não, a Débora o nome dela tá escrito aqui, é a Cláudia. Então, nós precisamos fazer com que essas informações cheguem e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Tem uma situação ou outra lá, mas nós estamos aqui tentando passar informações, procurando entender um pouco mais sobre a nossa doutrina, esse consolo que nos dá essa doutrina, que nos conforta, que nos transmite tanto amor e que nós podemos, de alguma forma, ter esse contato, conhecendo tantas pessoas, mesmo que virtualmente. Nós temos a condição de chegar até certas pessoas, tantos contatos. Antes do final do ano, tantas pessoas foram convidadas para o centro onde eu sou voluntária aqui em Araraquara, que é a Caminho da Luz. Então, nós convidamos tantas pessoas, né? Inclusive, aproveitando, uma delas, que nós conhecemos virtualmente, estará aqui conosco a semana que vem. Estará conosco aqui a semana que vem. É a dona Martiele, a nossa querida companheira, amiga e incentivadora. Então, nós estamos realmente contentes. Como eu já disse, todo último dia do mês, né? Toda sexta-feira, no caso, nós convidamos alguém para estar aqui. E nas próximas semanas será a Martiele que estará aqui conosco, nos abrilhantando com a sua presença. A Gladys já está agradecendo pelo estudo da noite e é sempre muito gratificante ter vocês aqui conosco. É muito importante a presença de cada um. Fico muito feliz por todos. Então, meus irmãos, a próxima semana nós vamos tentar falar um pouco, eu e nossa irmã Martiele, nós vamos refletir sobre o capítulo 14, que é a coroa e as asas. Mais um capítulo do livro Jesus no Lar. Estaremos juntos novamente aqui. Então, agora nós vamos partir para a nossa prece. Vou colocar aqui a lista de orações, de vibrações, para que fiquem aqui e também para aqueles que desejarem colocar o nome de mais alguém aqui, nós depois transferimos para a nossa tela e ficará aqui até o final. Que bom, Sirlene, que você gostou. Ela está dizendo que foi um lindo estudo de hoje. Gratidão, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui conosco. Então vamos neste momento, para quem se sentir à vontade, coloque um copo de água para ser fluidificada, para ser energizada, para todos aqueles que desejam. E se por acaso vocês quiserem colocar vários copos, ou então colocar esta água dentro do filtro para que todos possam tomar na sua casa, porque às vezes alguém fala, não vou tomar por algum motivo, mas se todos tomarem, faça uma boa ação e dê tudo no mesmo copo. Mas se quiserem também colocar no filtro, gente, vale, viu? Vale também para que todos vá tomando. Então, além desses nomes que se encontram já aqui na nossa tela, tem aqui agora também o Lucas de Souza Alencar, que vai ficar aqui, Maria Mercedes, este nome aqui já está, mas eu vou colocar, vou dizer de novo,
o Josuá, né? Que também já está na nossa lista desde a semana passada, ou antes até. André de Queiroz Cardoso e família. José Augusto Oliveira, Oliveira Justo, Silvia Aparecida de Oliveira. Eu vou colocar depois todos esses nomes na tela para ficarem aqui gravados, tá bom? Então, se alguém lembrar de mais alguém, ou se você não quiser colocar o nome hoje aqui, pense apenas que com certeza a espiritualidade já está ligada ao nosso pensamento e a nossa energia. Então, mais uma prece aqui para o Roberto do Nascimento Souza, que vai fazer cirurgia de um câncer no rim, dia 25, então, na próxima semana. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, agradecidos que estamos pela oportunidade que nos foi dada nesta noite. Agradecidos que estamos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que recebemos e por tudo aquilo que ainda vamos receber. Pedimos a Bezerra de Menezes, nosso médico amigo, que sempre se encontra conosco, nos orientando, nos amparando, nos dando o suporte de que tanto necessitamos para continuarmos nessa nossa jornada. Que Ele possa colocar, ele e mais os mensageiros de Jesus, colocar na nossa água o néctar necessário para cada um de nós. Pedimos também que amparem e dê todo o apoio, Senhor, àqueles irmãos que se encontram nos orfanatos, que se encontram nas creches, que se encontram nos asilos, nas casas de repouso, nos presídios, aqueles que porventura não têm nesta noite ainda um leito para se deitar, aqueles que muitas vezes se encontram em uma situação em que não têm condição nem de lembrar de ti, que eles possam sentir o teu coração tocado pelo seu amor. E também aqueles que muitas vezes não vos conhecem, seja vós mensageiro deste amor, meu Pai e nosso Mestre. E assim agradecidos que estamos por esta oportunidade de estudo, por esses nossos irmãos que estiveram presentes até o momento, aqueles que virão depois nos assistir numa outra oportunidade, que Deus os ampare, os abençoe e coloque suas bênçãos sobre todos nós. E para terminar, Pai, Mestre, nós te dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que assim seja. Obrigado, Mestre. Eu devo pedir perdão neste momento para nossa irmã Daniele, porque eu troquei o seu nome 2 vezes. Eu estava olhando aqui e vi o nome da Débora. E aí eu disse Cláudia. Perdão mesmo. Porque, olha, são coisas que acontecem na vida da gente. E eu peço perdão, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um. E que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Beijo, beijo no coração, fiquem com Deus e que Jesus esteja sempre entre nós. Boa noite a todos. E gratidão a todos.